Olá, irmãos, boa noite. A paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Para mim é uma alegria ter mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nos aproximarmos um do outro e juntos nós lemos a palavra de Deus. Você já fez sua leitura hoje e certamente já está por dentro do que nós vamos ler, né? Então nós estaremos fazendo uma breve meditação no Salmo de número 21. Né? Então o Salmo de número 21 ele está dentro de um conjunto de salmos também classificado como salmo real, né? Mas também, queridos, ele pode ser visto como um salmo de gratidão a Deus, um salmo de reconhecimento, né? E aí eu quero ver com vocês esse salmo e extrair algumas verdades interessantes observando ele. Eu sei que você já se habituado melhor e está olhando os salmos de maneira a entendê-lo com mais profundidade. E aí eu quero ver nessa leitura, você me acompanhe com a sua Bíblia, diz assim o salmista: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Isso aí é a epígrafe que traz aí do Salmo, ou seja, aquilo que eu já falei para vocês é um título dado ao Salmo, e ele descreve a seguinte situação: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com tua salvação, satisfizeste-lhes o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois os supres das bênçãos de bondade, pôs na cabeça uma coroa de puro ouro, ele te pediu vida, e tu já deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a vitória da tua salvação. De esplendor e de majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os seus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, o consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Que coisa maravilhosa. Esse salmo ele é muito parecido com o salmo número 20, né? Mas ele traz algo diferente, né? O salmo número 20 ele é uma prece. E nesse Salmo número 21, ele apresenta uma garantia, né, da bênção de Deus. Ou seja, esse Salmo garante a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida do salmista. E eu quero observar com vocês 4 pontos interessantes desse Salmo. O primeiro ponto é a declaração de Davi sobre a glória de Deus. O versículo 1 ao versículo 2, ele vai aí declarar, né, a bênção de Deus, ele está reconhecendo a bênção de Deus sobre a sua vida. No versículo 2, no segundo ponto, do versículo 3 ao versículo 7, ele vai mostrar aqui, no versículo 1 ao versículo 2, ele vai fazer uma declaração da glória de Deus, tá? E do versículo 3 ao versículo 7, ele vai então apresentar aí a bênção de Deus sobre o rei. Ele vai fazer uma declaração de que ele recebe as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Do versículo 8 ao versículo 12, nós podemos observar o seguinte, que ele está declarando aqui uma expectativa que ele tem a respeito de Deus sobre a destruição de todos os ímpios. Então é algo generalizado de que a justiça de Deus virá
E o desejo de nós, como cristãos, é que, de qualquer pessoa, é que exista paz, e paz perfeita, paz plena. Mas isso realmente só vai acontecer quando todo o mal for exterminado da terra. Para isso, deverá acontecer a plenitude da santificação em Cristo. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar e aí levar a sua igreja à presença eterna de Deus. Então, a partir daí, os ímpios eles serão totalmente exterminados. Então, essa oração de Davi já é um desejo que prenuncia aí a volta de Cristo e a presença da igreja, dos salvos, diante de Deus para sempre, aonde o mal não existirá mais e onde todos os ímpios serão exterminados. Lá não haverá impiedade, não haverá pessoas ímpias na presença de Deus. E por último, nós vamos observar aí a renovação do compromisso do povo em adorar a Deus. No versículo 13, você vai observar o seguinte: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O salmista aqui agora ele deixa de falar em si próprio, como ele fez no início, falando do rei, que Deus fez os desejos do coração do rei, realizou os desejos do seu coração, não é? Atendeu às suas súplicas, no versículo 2, abençoou ele de bondade, pôs sobre a cabeça dele a coroa de ouro puro. Aqui no final ele se junta ao povo de Deus, porque ele tem prazer nos santos. No Salmo 16 ele disse que o prazer dele está junto aos santos, os notáveis de Deus, ou seja, aqueles que são notáveis, e ele tem prazer neles. Então ele vai, aí no versículo 13, exaltar o Senhor na sua força, na tua força. Ele diz: exalta-te, Senhor, na tua força. Ou seja, o próprio Senhor, ele é glorificado em força e em poder. E ele diz assim: nós cantaremos louvores o teu poder. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Aí fecha esse salmo. Mas uma coisa interessante que a gente pode observar aí no início é a declaração do salmista exaltando, declarando a glória de Deus, dizendo: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Então você exulta na presença de Deus pela salvação que Ele te deu? É bom que você faça isso. Procure reconhecer, administrar o tempo seu para ter esse tempo que o salmista tinha também para exaltar o nome do Senhor, glorificar o Senhor com a sua vida e ter essa percepção que o salmista tinha. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima, onde estaremos compartilhando mais da palavra do Senhor. Um abraço a toda a família.